É o caso que a gente vai, inclusive, mostrar agora de mais um estupro que aconteceu em Itaporanga da Ajuda. Caso de uma criança de 11 anos que foi estuprada e está grávida de 6 meses. O principal suspeito desta atrocidade está preso. A nossa equipe de reportagem esteve no município e conversou com a conselheira tutelar que recebeu esta denúncia, com o delegado também e com o promotor de justiça que acompanha o caso. Reforço aqui que as identificações dos suspeitos de estupro, de praticar este crime, não serão divulgadas, reveladas para preservar essa vítima, porque a gente sabe que a nossa sociedade ela é cruel, machista, cruel e aponta, não é isso? Veja a reportagem. Aos 10 anos, a diversão de muitas crianças ainda é a brincadeira. É a fase da pré-adolescência, de reconhecimento de mundo. Mas imagina então essa fase ser interrompida por um trauma. E mais, a responsabilidade de carregar um bebê em um ventre e chamá-lo de filho. Uma criança que não sabe de nada, não sabe o que faz, ela não tem como acontecer isso com ela, porque não pode acontecer um homem criar uma criança de pequena e depois se aproveitar. Para mim é um caso muito sério isso aí, né? Isso não é um pai, isso é um bicho. Ele tem que apodrecer na cadeia. Essa possibilidade assustadora virou realidade de uma criança. Uma menina de apenas 10 anos de idade daqui do município de Itaporanga da Ajuda. A mãe não sabia o que estava acontecendo. Mesmo assim, resolveu ir até o médico. Foi quando descobriu uma gestação de aproximadamente 6 meses. Após a descoberta, a denúncia anônima chegou aqui, até o Conselho Tutelar da cidade, que desconfiou de toda a situação e trabalhou com a possibilidade de um abuso sexual. Nós recebemos a denúncia aqui no Conselho Tutelar, né, que havia uma criança, né, em tal local que estava grávida, né, supostamente a vítima de abuso sexual. E nós fizemos os encaminhamentos devidos, né, fizemos encaminhamento para a delegacia, para o CREAS e para a maternidade Nossa Senhora de Lourdes, para que ela fosse acompanhada como uma gestação de risco por se tratar de criança. Nós não conversamos com a criança de início ao recebermos a denúncia, mas em seguida, né, nós convocamos a genitora até aqui o Conselho Tutelar, conversamos com a mãe e a criança sempre permaneceu calada. E o que nós percebíamos na criança era que ela estava sendo coagida, né? Ela percebia nela que ela estava com medo de falar. O comportamento do padrasto da menina também chamou a atenção dos conselheiros tutelares. Ele se apresentava como companheiro, carinhoso e insistia para que a criança fizesse um aborto o mais rápido possível. Foi uma das primeiras hipóteses quando chegou aqui ao Conselho Tutelar, né, para que ela fizesse o aborto. Quem queria que ela fizesse? O padrasto. Ele dizia o quê? Então, ele nos procurou, né, de início, quando nós recebemos a denúncia, que fomos até eles. Ele perguntou se não havia possibilidade da criança fazer o aborto. Na primeira conversa com esta conselheira tutelar, a menina negou ter conhecimento de quem a teria estuprado. Mesmo assim, o caso foi encaminhado para a delegacia do município. A vítima, mais uma vez, foi ouvida, agora pela Polícia Civil, acompanhada de psicólogos e assistentes sociais. A assistência psicológica fez com que ela contasse detalhes do trauma. A criança disse ter sido abusada pelo próprio padrasto. A criança, então, resolveu falar quem tinha sido o autor do estupro. Ela teve muita dificuldade, né? Bastante. Desde o momento em que a família descobriu que ela estava grávida, até o instante em que eu tomei o depoimento dela novamente, ela estava bloqueada, né, para tratar desse assunto. Mas eu quero ressaltar que o trabalho dos psicólogos, né, que auxiliam a família nesse momento, dos assistentes sociais, dos médicos, enfim, todo esse grupo multidisciplinar foi importante porque deixou a moça, de certa forma, tranquilizada para, no momento certo, revelar quem havia sido o autor do crime. E agora? Como é que o caso ele se desenrola? Bem, o investigado se encontra preso preventivamente. Eu tenho 10 dias para encerrar as investigações. No momento que ele estava preparado para ser interrogado, ele informou que só vai
conversar em juízo. O principal suspeito de ter praticado o abuso convive com a família há mais de 6 anos. Em depoimento à polícia, a mãe da vítima custou acreditar na possibilidade e se mostrou assustada. Mas foi o depoimento da própria criança que fez com que a Polícia Civil conseguisse um mandado de prisão contra o rapaz. Ele foi preso nesta terça-feira, em casa, onde também foram apreendidas uma espingarda e munições de revólver calibre 38. Segundo a polícia, o suspeito não confessou o crime, mas os indícios apontam que os abusos aconteciam dentro de casa, ambiente em que convivia com a criança. O que pode ou não confirmar a autoria do crime é o exame de DNA, que por segurança só será feito em maio. Enquanto o inquérito não é concluído, a Promotoria da Infância e Adolescência deve cumprir determinações judiciais. Por enquanto, o que houve foi uma representação de prisão preventiva, né, que a juíza acatou. No momento em que a juíza decreta a prisão, ela também determina algumas outras investigações, como se há outros suspeitos, né, outras pessoas a serem investigadas. Ela também determinou que fosse colhido um líquido amniótico e realizado um exame de DNA intrauterino, né, numa clínica especializada em Aracaju, para que a gente possa atestar que realmente a paternidade é a quem está sendo atribuída. Enfim, todas essas providências estão sendo adotadas. Enquanto as investigações continuam, a criança que recentemente completou 11 anos e a mãe estão sob proteção da Justiça. A vítima também recebe acompanhamento da maternidade Nossa Senhora de Lourdes e assistência social do município. Todos esses fatos têm sido acompanhados até que venha o parto, que inclusive é outra preocupação da rede, né, porque é um parto de alto risco, não é, que vai precisar ser feito por um médico especializado.